O São Paulo engatou mais uma goleada de 4-0, dessa vez sobre o Santos, do recém-chegado Ariel Holan. O que esperar do tricolor para a temporada 2021? As perspectivas do São Paulo e as diferenças entre o time apresentado por Hernan Crespo e o dinizismo são os temas do vídeo de hoje. Então, solta a vinheta e bora lá! A gente vê aqui que naquela época de um mês atrás, né? Esse jogo foi no dia 31 de janeiro. Nós estamos no dia 7 aqui hoje, então nós estamos falando aí de pouco mais de um mês. Então, o Juan Fran, ele fazia parte do esquema do Diniz, que era um 4-4-2. De uma maneira um pouco mais refinada, né? Com aquela participação dos jogadores. Então, a gente vê aqui a atuação do Juan Fran. De fato, ele sempre foi um jogador que caiu pela direita, mas não tem um posicionamento, não tem uma definição sobre se é um jogador de ataque ou de defesa. Ele fazia as duas áreas, mas não era muito presente em nenhuma das duas. Então, historicamente, o Juan Fran sempre foi mais um defensor do que um apoiador. E no caso do São Paulo, ele meio que ficava no meio termo, certo? O Arboleda ficava ali, tinha a atuação dele do lado direito da defesa, normalmente, como normalmente deveria ser, né? Mas participava também bastante da construção depois do meio de campo. Então ele tinha uma participação efetiva no campo de ataque. O Bruno Alves, que teoricamente seria o zagueiro pela direita, ele tinha uma atuação muito maior, muito mais incidência no campo de ataque do que propriamente na posição dele, que seria um defensor, né? O Reinaldo, que para mim é o segundo melhor jogador de São Paulo, ele é o cara que faz as duas. E faz as duas muito bem. Então ele tem tanto uma presença no campo de ataque quanto no campo de defesa, mais ou menos na mesma medida. Então ele é um ótimo apoiador, mas também defende bem. O Dani Alves é o maestro do time. Ele tem liberdade e vai ter liberdade em todos os setores do campo, em qualquer time do Brasil que ele tiver, porque ele é muito acima da média. Então, essa parte a gente meio que até desconsidera, porque pro Dani não existe muito esquema, né? Ele faz o time andar do jeito que ele acha que deve fazer, apesar de ter comando e todas essas situações, né? O Gabriel Sara, nesse jogo, teve bastante apagado, teve algumas participações, tanto na defesa quanto no ataque pelo lado direito. O Luan, que teoricamente é o único volante do time do São Paulo, que faz aquele papel do primeiro homem à frente da defesa. De fato, nesse jogo do Atlético Clube de Goiás, ele teve presente mais nesse setor do campo mesmo, como volante, primeiro volante, né, o que a gente chama. Nesse jogo, jogou o Igor Gomes, que era aquele homem que estava mais presente pelo lado direito da armação do meio de campo de São Paulo, né? E aqui os dois atacantes. A gente até colocou como destaque aqui o Luciano e o Brenner na época ainda, que nesse caso aqui os dois tinham muita liberdade para flutuar entre os lados do ataque, né? Mas, por exemplo, o Luciano teve uma participação gigantesca, maior até do que ele teve no ataque, no setor defensivo, na intermediária defensiva. Então era aquela situação, o cara é atacante, mas ele participava muito mais do jogo no momento de defender, que talvez seria aquela coisa da modernidade exagerada, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no jogo contra o Santos, nesse 4-0 do Santos. A gente vai observar aqui que os jogadores foram designados para uma função e isso tudo foi muito mais bem definido, tudo foi muito mais bem cumprido. Então a gente vai ver, por exemplo, o Arboleda, que nesse esquema de 3 zagueiros, que é o esquema favorito do Crespo, pelo menos até o momento, o Arboleda foi designado como zagueiro pela direita e foi aonde ele atuou com mais frequência. Com um pouco de incidência ali no meio também, mas mais incidência na parte direita da defesa. O Bruno Alves, que é o zagueiro central, teve uma atuação um pouco mais deslocada pela direita. Talvez porque naquele setor, no setor esquerdo do ataque do Santos, estava ninguém menos do que o Soteldo, né? Então precisava um pouco mais de apoio por ali. Isso talvez tenha sido condicionado pela questão do jogo. O Léo Pelé, que foi designado para ser o zagueiro pela esquerda, teve uma atuação
totalmente pela esquerda na defesa, e em alguns momentos ele até apareceu no ataque também, mas muito pouco. Então, de cara, a gente já tem condições de falar. Os zagueiros do São Paulo foram zagueiros nesse jogo. Vamos passar para a parte do meio de campo. Dos homens que apoiam um pouco mais, um pouco mais avançados. O Igor Vinícius. Esse cara, ele é diferente. Esse menino, ele é diferente. O Igor Vinícius, ele sempre ficou no banco por causa do Juanfran. Eu não sei se foi um caso de ser por causa de salário, ou pelo custo do jogador, ou pelo nome, ou pela história, mas o Igor Vinícius no ano passado não foi exatamente muito bem utilizado pelo Fernando Diniz. Mas nesses 3, eu vou dizer 4 jogos, né? Porque no jogo contra o Flamengo ele já tinha, o Hernan Crespo já tinha uma influência no São Paulo. Nesses 4 jogos, o Igor Vinícius tem sido utilizado e ele é muito bom. Ele é um cara que tem mais características de apoio, apesar de nesse caso específico aqui, o mapa de calor dele representar que ele ficou um pouco mais na defesa, mas ele é um ótimo apoiador, tem habilidade para driblar e a velocidade que precisa um lateral. O Dani, novamente aquela questão que a gente tinha comentado antes, ele vai por onde ele acha que o caminho é melhor. Nesse jogo ele atuou mais pelo lado esquerdo do ataque e também se apresentou um pouco na defesa, até mais do que no ataque, né? Também pelo lado esquerdo. O Reinaldo é aquele jogador que a gente já citou no jogo do Atlético de Goiás, que ele tem uma qualidade espetacular para fazer tanto a defesa quanto o ataque. E nesse jogo, mais uma vez, com muita propriedade, ele cumpriu esse papel. Apoiou e defendeu com basicamente a mesma frequência, né? O Rodrigo Nestor foi uma diferença do jogo da Inter de Limeira. Na Inter de Limeira, o Luan saiu jogando. E nesse jogo aqui foi o Rodrigo Nestor. Essa análise do mapa de calor ela ficou um pouco contaminada porque o jogo no primeiro tempo foi num aguaceiro absurdo. Então, basicamente, ninguém teve condições de fazer nada. Mas aqui dá para perceber que o Nestor, naquela função de volante, ele fugiu um pouquinho, atuou até mais pelo ataque do lado direito. Agora, o destaque do time num todo. Não que ele seja o melhor jogador, nem nada nesse sentido. Mas o crescimento que o Pablo teve nesses últimos jogos com o Crespo, e novamente eu vou contar com o jogo contra o Flamengo, que ele já tinha feito um gol, é absurdo. Ele tem uma participação no jogo gigante. Não é a primeira vez que ele faz um gol recebendo uma bola de fora da área, e dessa vez foi um golaço absurdo, que ele conseguiu fazer o toque por cima do goleiro do Santos. Então o Pablo tem vindo numa crescente e o Crespo está cumprindo a promessa que ele tinha feito, de fazer a recuperação desse jogador. Não tem condições de um jogador que fez o que fez no Atlético Paranaense ser um perna de pau, né, gente? Convenhamos. Nesse caso aqui, muito provavelmente, quase com certeza, o esquema do Diniz, aquele toque de bola que muitas vezes é improdutivo, aquele jogo tão rebuscado, talvez não tivesse favorecendo o Pablo. Agora falando um pouco mais sobre o campo e bola, sem ser essa parte tática, nós vamos citar o seguinte. Bom, no primeiro momento, a primeira mudança que salta aos olhos, né, é a mudança de esquema. O São Paulo, nesse momento, está jogando com 3 zagueiros. No jogo do Flamengo, no jogo do Botafogo de Ribeirão, no jogo da Inter de Limeira e também ontem contra o Santos. Então, esse esquema, ele está favorecendo quem? Principalmente Reinaldo e mais ainda o Igor Vinícius, que está jogando demais, que é um cara que participa do jogo o tempo todo na construção. O Arboleda, o Bruno e o Léo Pelé não estão comprometendo em nada. Tomaram um gol no primeiro jogo, que é uma fase de adaptação, que veio uma bola estourada da defesa do Botafogo e pegou a defesa do São Paulo de calça curta. Mas isso é um ponto fora da curva, faz parte do processo de amadurecimento do esquema. A principal, então, diferença do dinizismo para o time do Crespo é essa. Basicamente, o Igor Vinícius está muito mais solto, o Reinaldo tem menos obrigações defensivas, apesar de defender muito bem, e o Dani é aquilo, o Dani é o maestro do time. O Pablo é um jogador extremamente importante para o São Paulo, principalmente nesse esquema. Na bola aérea, são muito poucos jogadores que têm uma qualidade melhor do que o Pablo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tanto é que no primeiro gol do São Paulo na temporada, foi uma bola que foi desviada, foi meio que uma linha de passe, né? Que o Pablo centrou pro meio da pequena área e o Arboleda estava lá para completar. Então o Pablo é um jogador que pode ser importante nesse esquema novo do São Paulo. Além do esquema, a atitude do São Paulo mudou.
não é aquele time mais que fica tocando 800 bolas por jogo. É um time que é muito mais vertical, que pega e tem muito mais objetividade no jogo. Então essas são as principais diferenças. Nesse caso, possivelmente são as diferenças que faltaram para o São Paulo ser campeão brasileiro ano passado. Chegou num determinado ponto, o São Paulo já tinha meio que ficado manjado. E a primeira mostra daquilo foi o jogo do Internacional. O jogo do Internacional era muito mais simples, de uma retomada de bola e um contra-ataque. E foi desse jeito que o São Paulo foi amassado dentro do Morumbi. Então, naquele momento, parecia que o time do São Paulo tinha sido desvendado e precisava de uma mudança de postura e talvez de esquema. O time do Diniz era muito refinado, muito rebuscado. Talvez precisasse um pouco mais de simplicidade. E alguma parte da torcida até clamava por isso, né? Menos toque de bola, principalmente toque de bola na defesa, alguma coisa um pouco mais direta, mais produtiva. E era isso que faltava para o São Paulo. Faltava. Agora não falta mais. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo é muito bom. De 1 a 11, então nem se fala. Não acho que fica devendo muito para outros times do Brasil, não. A não ser o Flamengo, né, que é muito disparado o melhor time do Brasil. Mas tirando o Flamengo, o time do São Paulo não deve nada para ninguém, de 1 a 11. Então, talvez simplificar um pouco o jogo seja o que estava faltando para o São Paulo ter condições de disputar todos os títulos que vai disputar esse ano, inclusive a Libertadores e o Brasileiro. O São Paulo tem um jogador que ninguém no Brasil tem, que é o Dani, que possivelmente é o melhor jogador do futebol brasileiro, não em fase, não no ano de 2020 para 2021, mas como qualidade. O Dani não desaprendeu a jogar bola. Ele, para mim, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro e tem um elenco, um time de 1 a 11 que não deve a ninguém. Agora eu vou fazer aqui 3 observações sobre 3 reforços do São Paulo. O primeiro é um reforço entre aspas, né? Porque já estava no elenco do São Paulo, mas vinha de uma série de lesões, como 2 anos sem jogar ou alguma coisa a mais do que isso, que é o João Rojas. Nos 2 jogos que ele entrou, contra a Inter de Limeira e contra o Santos, ele mudou o jogo do São Paulo. Pelo menos mudou a característica de jogo do São Paulo pelo lado direito. O João Rojas é um cara que o São Paulo não tem no elenco. O São Paulo passou aí, desde que o Antony foi embora, passou um tempo sem ter esse abridor de lata, né? Que o pessoal chama. Ele é um cara que tem uma habilidade acima da média, uma velocidade acima da média e tem essa característica de drible. Ele pode ser um cara que vai agregar muito no sistema do São Paulo como alternativa. Pode até ser que ele não seja titular, mas num jogo um pouco mais complicado, com uma defesa um pouco mais fechada, ele pode ser o diferencial do São Paulo. A segunda observação são as 2 contratações de fato que o São Paulo está fazendo agora nesse início de temporada, que são o Orejuela, que é o lateral direito que está vindo do Grêmio/Cruzeiro, né, que ele era um jogador do Cruzeiro, e o Miranda. Mais uma situação, o Hernan Crespo me parece um cara que estuda as possibilidades de mercado no sentido de ter alternativas. O Orejuela é um jogador diferente do Igor Vinícius. O Igor Vinícius ele é um cara que tem como característica mais o apoio, apesar de não marcar tão mal, mas o Orejuela tem uma característica diferente, ele é um cara muito forte, muito físico, muito veloz, para um jogo um pouco mais de embate se for necessário. Então o São Paulo ganha uma alternativa que também possui a característica de ter um bom apoio, mas ganha uma alternativa para variação de jogo. Isso é importantíssimo em qualquer time que tenha alguma pretensão em qualquer campeonato que disputa. As variações, as possibilidades de variações. E por último, o Miranda, que está voltando agora para o São Paulo. Ele quis jogar no São Paulo, tinha proposta de outros times, mas fez a opção por ir para o São Paulo. Esse é o tipo de jogador que a gente vai falar que ele é velho ou ainda dá para jogar. Eu considero o Miranda um cara experiente. Tudo indica, pela repercussão ou não repercussão, né, da vida dele, ou qualquer tipo de polêmica fora de campo, esse tipo de coisa, que ele é um cara que se cuida. Então ele está aí com 36 anos, ele é um cara, sabe, todo mundo sabe, ele é muito técnico, um zagueiro muito firme, mas também possui uma determinada qualidade na saída de bola. Isso aí, talvez o Orejuela não, o João Rojas não, mas o Miranda provavelmente vai vir para ser titular. Ele vai chegar no São Paulo, vai passar por aquele período de adaptação e vai acabar assumindo a vaga de titular. Nessa situação, o mais provável que aconteça é que o Léo Pelé seja o cara que seja sacado do time.
isso tudo na teoria, não dá para saber muito bem em que condições que o Miranda vai chegar. Mas com condições físicas plenas, a tendência é que o Léo Pelé vai ser o cara que vai ser sacado do time. Então a gente vai ter uma linha de zaga com o Arboleda pela direita, o Bruno como o zagueiro central e o Miranda pela esquerda, que apesar de ser destro, ele tem uma boa saída de bola. Então, para resumir isso tudo, o São Paulo tem total condição de chegar como um dos postulantes a todos os títulos que vai disputar esse ano, inclusive Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Galera, então é isso. É isso que eu tinha para falar sobre as perspectivas que eu tenho a respeito do time do São Paulo. A gente ainda vai ter algumas outras conversas, várias outras, né, se tudo der certo, tanto sobre o São Paulo quanto sobre os outros times da Série A e alguns da Série B também. E a gente vai fazendo esse bate-bola. O canal foi criado justamente para a gente ter essa resenha, já que a gente está um pouco, né, impossibilitado por causa da pandemia e tal, de ter aquela resenha do boteco. Então, que seja por aqui. Eu conto com o apoio da galera aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, que em breve a gente vai ter mais conteúdo sobre outros times e também sobre o São Paulo. E, se possível, deixar o like aí, tá certo? Galera, a gente está aberto sempre a qualquer tipo de interação que vocês quiserem fazer. Algum tipo de crítica, algum tipo de sugestão. Se vocês acham que deve melhorar alguma coisa técnica no canal ou mesmo de dinâmica, vocês é que mandam aqui, tá? Esse canal foi criado exatamente para esse tipo de resenha. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Beleza? Valeu!